Bem-vindo em nosso canal, eu sou o Pastor Leno e hoje no programa você vai conferir muitas bênçãos. Aproveite e compartilhe agora esse vídeo com seus amigos, familiares, vizinhos e não deixe ninguém, mas ninguém de fora dessa grande bênção. Na descrição do vídeo tem um link para você entrar e participar da comunidade do Telegram. Essa comunidade tem sido uma bênção para fortalecer a nossa comunhão, a nossa fé, receber informações, links e muitas coisas importantes acontecem lá no grupo, na comunidade do Telegram. Deus abençoe e tenha uma ótima, uma abençoada programação. E não esqueça de compartilhar esse link agora. Graça e paz do Senhor Jesus ao nosso coração. Hoje é dia 19 de abril, comemorado o Dia do Índio. E o tema do nosso devocional de hoje, o nosso momento com Deus, é tragédias.
A nossa leitura bíblica está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 18. E o versículo-chave vai estar em Salmos, capítulo 30, versículo 11 e a parte A do versículo 12. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Todos nós estamos sujeitos a passar por sofrimentos inesperados. No entanto, quando eles vêm, também temos a oportunidade de reagir de forma a diminuir o impacto em nossa vida e também na das outras pessoas envolvidas. Ao olhar o quadro inicial do livro de Ruth, vemos uma família dizimada por grandes tragédias, num espaço de aproximadamente 10 anos. Uma esposa perde pela morte o marido e mais tarde também os 2 filhos. Ela e suas noras ficam sozinhas, o que naquela época significava um enorme desamparo para as viúvas. No entanto, se continuarmos a ler, veremos que este foi apenas o começo da história, uma visão parcial do que aconteceu com Noemi. O restante do livro mostra que não há tragédia individual ou familiar que não seja suplantada pela graça soberana e misericórdia divina. Quando Deus encontra pessoas dóceis, fiéis e sensíveis ao chamado dele, ele leva esses indivíduos a desfrutarem das riquezas da sua aliança com o ser humano, concedendo dádivas, proteção e salvação. Apesar da tragédia, Noemi creu que o Senhor ainda operava. Quando ficou sabendo que Deus acabara com a fome em Israel, resolveu voltar. Diante das grandes perdas, podemos lembrar que a vida continua e que Deus sempre será fiel em seu cuidado com os que lhe pertencem. Noemi lembra também que as suas noras ainda poderiam ser felizes no novo casamento. Quando abençoamos outras pessoas, apesar da nossa própria dor, com certeza esta também é tratada. Assim, aquela tragédia serviu para depurar seus relacionamentos, e Noemi conquistou a companhia e a lealdade de alguém que decididamente a amava e seria de grande ajuda para ela. Dessa forma, aprendo com Noemi que, tomando decisões sábias e confiando no Senhor e em suas promessas, sempre podemos começar de novo, apesar das tragédias. Confiar em Deus nos ajudará a ver motivos de alegria e recomeço, mesmo nas tragédias. Deus nos abençoe. Boa tarde, povo lindo do Viva Vida. Graça e paz e misericórdia. Estamos aqui novamente para mais um momento de curiosidade bíblica do nosso programa. E a pergunta de hoje é: quem recusou ter seus pés lavados por Jesus? Alternativa A, Judas. B, Tomé. C, Pedro. Vocês podem colocar as respostas no comentário do vídeo. Vamos participar, gente. É o momento que nós estamos pesquisando e aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. E no finalzinho do programa nós vamos estar dando a resposta. Um abraço para todos. Estamos vivendo um momento no mundo em que as pessoas clamam por uma nova forma, uma nova estrutura, um novo jeito de viver, uma nova vida, porque as pessoas estão sem esperanças nos governos, sem esperança neste mundo,
E todos dizem, né? É o fim do mundo, é o final dos tempos. E é verdade. Nessa Páscoa a gente para refletir, né? E é muito interessante, muito lindo as pessoas que refletem, aproveitam esses momentos do ano, né? Para refletir a ressurreição de Cristo, a morte de cruz, os cristãos principalmente, não é? Eu gostaria de estar lendo em Colossenses 2, no 15, diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre ele em si mesmo. Então, as autoridades, os nobres, né, o povo romano, todos esses ficaram, eu acho que ficaram assim, né, quando assustados com a ressurreição de Jesus. Não é? Tem outra passagem também em Hebreus 2, 14 e 15, que diz assim: uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue. Ele veio em forma de homem para resgatá-los por sua morte, abraçando a morte e tomando-a para si. Ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Até a gente encontra pessoas que não têm a segurança que a gente tem da ressurreição, de viver na glória, um futuro glorioso. As pessoas que não têm essa esperança, eles são amedrontados e são acovardados com a morte, né? Então diz assim, assim é evidente que ele não suportou tudo isso por causa dos anjos, não suportou por causa dos anjos, e sim por causa de pessoas como nós, filhos de Abraão. Foi por isso que ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Deus como sacerdote principal para retirar os pecados da humanidade, ele já havia experimentado toda a dor nessa terra, todo tipo de sofrimento, e havia passado em todos os testes. Eu queria passar em todos os testes também. E dizia agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário. Porque ele veio, ele viveu no nosso meio e venceu tudo, não é? Então ele deixou a esperança para nós que a gente venceria também, porque dentro do nosso coração está o Espírito Santo do Senhor, para a gente ter vitória e vitória eterna no nome de Jesus. Glória a Deus. Olá pessoal do Viva a Vida, para nossa conversa de hoje eu refleti bastante, fiquei pensando em um assunto para compartilhar com vocês sobre alimentação e nutrição, mas de uma forma muito estranha. Isso não me aconteceu e no lugar disso eu fiquei pensando e refletindo sobre algo que eu tenho notado já há bastante tempo, sobre as queixas das pessoas que me procuram. Toda vez que eu vou atender um paciente, eu tento entender como é a vida dessa pessoa, o que ela está precisando, qual é o objetivo dela para me procurar, a mudança da alimentação que ela precisa fazer. E eu tenho notado que, na maioria das vezes, o alimento tem ocupado espaços que não são dele. O alimento tem servido como ocupação de tempo ocioso, o alimento tem servido para preencher vazios, o alimento tem sido usado para sarar tristezas. Então, usado de uma forma que não é para ser usada. E cada vez que eu reflito sobre a minha profissão, sobre o meu papel na vida das pessoas, e aí eu penso como nós somos seres que precisam de energia para fazer todas as nossas atividades, e essa energia vem da nossa alimentação, e aí Deus nos deu uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de sentir prazer ao comer. Isso é um presente interessante, porque comer é uma necessidade, mas a partir do momento que Deus nos dá
esse diferencial, isso é muito legal e demonstra o cuidado de Deus com a nossa alegria. Mas a partir do momento que nós nos tornamos escravos desse prazer com a alimentação, algo vai se desequilibrar, algo vai ser alterado, alguma consequência nós teremos. E aí eu fico pensando sobre todos os casos que têm aparecido e o aumento de hipertensão, de esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, o aumento de problemas renais, de diabetes, de várias questões alimentares que na maioria das vezes surge por conta de uma alimentação desequilibrada. Então, nós precisamos refletir sobre como nós temos cuidado do templo que o Senhor nos deu. Nós temos objetivos que nós vamos concluir, nossa vida tem um propósito, e se o nosso templo, a nossa casa, não tem a manutenção correta, nós não teremos ânimo, nem força, nem condição de chegar até o final para conseguir concluir todos esses objetivos que nos foram dados. Então, para servir a Deus, para fazer as vontades de Deus, nós precisamos estar com uma casa organizada, com um templo que tem uma manutenção correta. E assim nós honramos também as pessoas que vivem conosco, porque a nossa vida não é só nossa. Quando acontece algo conosco, nós impactamos todos ao nosso redor. Então, cuidar da alimentação, cuidar da saúde é uma forma de honrar a Deus e as pessoas que nos amam também. Eu queria compartilhar um versículo que está em 1 Coríntios 10, é o versículo 31, que diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Como nós podemos glorificar a Deus através das nossas escolhas alimentares, através do descanso que nós damos ao nosso corpo, para não preencher esse cansaço com alimentos que vão nos gerar um alto prazer e vão desligar a nossa mente. Como nós fazemos isso? Então, eu queria te dizer que se hoje ter esse autocontrole frente à alimentação tem sido um desafio para você, se você sente essa dificuldade, se você luta muitos anos com essa questão, com essa guerra com o alimento, é o tempo de pedir para Deus um domínio próprio, para pedir um direcionamento de Deus sobre essas coisas. Porque eu tenho visto tantas pessoas, principalmente mulheres, terem crises existenciais porque não conseguem ter um controle frente à alimentação. Então, a partir do momento que isso toma um espaço, gera uma preocupação, gera doenças, gera desconforto, é o momento de entregar todas essas coisas e todos esses conflitos a Deus. Então, outra coisa que eu quero te dizer agora, de uma forma mais prática, é que comece a cuidar do ambiente da sua casa, o que você traz para dentro da sua casa, o que você compra. Se tem sido um desafio diminuir algumas coisas que você come, ou comer menos alimentos industrializados ou coisas assim, comece a incluir coisas novas, comece a preencher mais a sua alimentação com coisas boas. Aumente frutas, verduras, legumes, folhas. Aumente esses alimentos mais naturais, porque isso vai ocupando um espaço maior no seu dia e a consequência é que as proporções vão diminuindo. Quando nós vamos encaixando coisas boas no nosso ambiente, automaticamente aquilo que está desequilibrado começa a diminuir. Então, para hoje, não temos uma dica muito prática para você, mas eu gostaria que você refletisse sobre o que você tem colocado dentro da sua casa, sobre como você tem servido o seu prato, se na hora da alimentação, se na hora das beliscadas ao longo do dia, você tem parado para refletir em como você tem cuidado do templo que Deus te deu para cumprir as promessas que Ele também te deu. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e que a sua alimentação seja para a glória de Deus. Um grande abraço para você. Olá, meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão assistindo esse vídeo. É um prazer estar aqui com vocês do Viva a Vida. É uma grande oportunidade para mim. Que Deus abençoe a cada um. E nessa tarde eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito importante. Um assunto sobre o amor de Deus. E nada melhor do que falar nesse mês de Páscoa, né? Onde comemoramos a Páscoa.
e lembrarmos da sua morte, da sua ressurreição. E tudo começou numa sexta-feira. Na sexta-feira, Jesus morre e mata o nosso Jesus ali numa cruz, a pior morte que havia até então. E Jesus teve ali uma morte dolorosa, foi um dia tenebroso, foi um dia sombrio, um dia que marcou a humanidade há mais de 2000 anos, e Jesus morre, e morre por amor. Que coisa boa para nós, ao mesmo tempo, além de ser tenebrosa, e mesmo sendo tenebrosa, houve no domingo algo muito importante, algo que mudou a nossa história. E Jesus, que morreu daquela morte tão triste, num dia tão sombrio, onde na sexta-feira houve marcas no coração de muitas pessoas que o amavam profundamente, ele ressurge no domingo, ele aparece no domingo, e ele ressurge para nos dar uma certeza de vida eterna, de que nos ama e que deseja o melhor dele para nós. Então, no domingo, foi um dia de alegria, um dia de festa, mas um dia também forte que marcou a humanidade. Um dia onde houve um terremoto, onde as pedras tremeram, onde sepulcros se abriram, porque a maior autoridade no mundo espiritual ressuscita, no mundo físico também ressuscita, para nos dar a vida eterna, para nos garantir a vida eterna. E às vezes você pode estar pensando, mas como assim amor incondicional? Amor incondicional, porque quando ele morreu na cruz do Calvário por nós, ele não morreu só por mim e por você. Ele foi muito além. Ele morreu pelo bandido, pelo estuprador, pelo pior homem ou não, pior mulher ou não, que poderia haver na terra. Não só até aquele dia em que a morte dele aconteceu, mas posteriormente alcançou os nossos dias hoje, e me alcançou, e alcançou você que está nos escutando, e alcançou as pessoas que irão nascer. Então, todo o pecado da humanidade, de antes, durante e depois, foram alcançados, para que o pecado, a certeza da vida eterna chegasse até nós. Isso é um grande amor. E há um versículo que diz, em João 3,16, ele é muito conhecido de nós todos, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, isso é, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única coisa que Jesus e Deus desejam de nós não é sacrifícios, não é o nosso dinheiro, não é a nossa profissão, não é o nosso desgaste, mas é o nosso coração. O nosso coração. E ele diz, vem a mim, se você entregar o seu coração, saiba que eu estarei com você todos os dias da sua vida e até após essa vida, na vida eterna, estaremos juntos ali no céu, porque ele amou o mundo inteiro, porque o seu braço se estendeu a toda a humanidade e chegou até nós. Que grande amor, que amor maravilhoso esse do nosso Jesus. Em Romanos 5, 7, 8, olha o que diz aqui. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pois pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Então, nessa primeira parte diz que até que pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente ainda não tinha nada que nos justificasse. E Jesus morre por nós. Nós como pais, eu já como avó,
E eu penso, pelo meu melhor amiga, melhor amigo, pelo meu parente mais chegado, eu não teria coragem de entregar um filho, um neto meu, nenhum que fosse. Eu tenho 12 netos, mas eu não entregaria nenhum para que morresse por alguém que eu amo demais. Mas Deus entregou o seu único filho, único que ele tinha, por um pecador como eu, como você. Que grande amor, que amor imensurável é o amor de Deus. E o que nos garante daqui para frente é podermos recomeçar a cada falha, porque muitas vezes nós dizemos, nossa, nosso pecado não tem jeito. Eu já vi pessoas dizendo isso, o meu pecado é tão grave, tão sério, vocês não conhecem, mas o meu pecado é impagável. Não é. Aquele ator que apareceu ali no Oscar, né? Não me recordo agora o nome dele, é Will Smith, talvez. Que ele bate no rosto do seu amigo ali que fez uma brincadeira. Ele não se perdoou. E ele diz, como eu errei, como eu pequei. E o meu erro, o meu pecado é impagável. Não existe pecado impagável para Deus, para Jesus, porque todos os pecados foram pagos na cruz do Calvário. E cada ano que passa, nós, quando chega o mês da Páscoa, nós podemos ter chance de recomeçar, não só no mês da Páscoa, em qualquer dia do ano, mas agora falando sobre o mês da Páscoa. É tempo de recomeço, é tempo de um novo ressurgir. É o tempo que nós podemos dizer, morri para o pecado e ressurgir para Jesus. É o tempo de ressurgirmos, de nos entregarmos a Ele com coração puro, com coração quebrantado e dizer, Deus, perdoa os meus pecados. Eu quero viver daqui para frente uma nova vida, um novo tempo. E Deus vem e entra com seu amor incondicional e nos perdoa e nos leva para um novo tempo. Deus é nosso alto refúgio. Deus é nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação, e todos os momentos nós podemos nos achegar a Ele. Não espere a Páscoa do ano que vem. Saiba que em Salmos muitas vezes diz que Deus não dorme, Deus não cochila, mas Ele está sempre pronto a nos entregar um novo tempo, uma nova vida, um novo recomeço. E hoje é o dia que Jesus quer nos dar um novo recomeço. Vamos aproveitar esta oportunidade. Vamos dizer, Jesus, eis-me aqui. Eu preciso de Ti. Sem a Tua presença, eu estou condenado à morte eterna, mas eu quero uma vida eterna e quero ir um dia contigo para o céu, onde não haverá dor, choro, doença, pecado, onde teremos uma vida em abundância, onde as portas serão de pérolas, onde as ruas serão de ouro e onde o mar será de cristal. Pensa nisso e aceite esse amor incondicional. Ele vai fazer toda a diferença na sua vida, assim como tem feito na minha vida e na vida de muitos. Que Deus abençoe a sua vida, os seus dias. E enquanto você viver aqui, procure a Jesus. Ele te receberá com amor incondicional até a eternidade. Deus os abençoe. Quem recusou ter seus pés lavados por Jesus foi Pedro. Vocês podem encontrar lá em Evangelho de João, capítulo 3, de 8 a 9. Um abraço para vocês, beijo, amo vocês. Pai amado, obrigado, ó Deus, por essa comunidade do Viva a Vida. Obrigado por esse programa maravilhoso. Obrigado pelas mãos que prepararam esse programa para chegar à nossa casa, na nossa sala, no nosso quarto, na nossa cozinha,
Deus, onde tiver uma conexão de internet agora, esse programa está chegando, que chega aí também a tua bênção, a tua palavra. Ó Pai, abençoa agora esse chat, as famílias que estão presentes nesse chat, que a tua mão poderosa venha sobre nós. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora, eu quero saber de você. Durante a programação que nós tivemos, o que mais tocou no teu coração? Fale conosco, conte para nós o teu testemunho, compartilhe com outras pessoas, não é no chat, é na descrição. Quando acabar o vídeo, quando acabar a nossa programação, vai lá nos comentários e dá o seu testemunho, para que nós possamos alcançar mais e muito mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Agora, aqui em cima vai aparecer 2 vídeos. Agora você pode estar conectado conosco, assistindo outros vídeos da nossa comunidade do Viva a Vida no YouTube. Tem sido uma bênção. Você pode participar, você pode compartilhar e olha, você vai ficar por dentro de mais coisas que acontecem na nossa igreja e na nossa comunidade. Vamos ficar por aqui, mas com certeza você vai continuar conosco conectado. Um beijo no coração e até o próximo programa. Deus te abençoe. Tchau, tchau.